Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo GEM, primeiro de 2023. Alegria muito grande poder retornar aos estudos. E agora estamos na reta final do estudo da Gita de 18 capítulos. E hoje, em especial, nós vamos... imagino que o Luiz vai dar uma pequena revisãozinha, porque a gente ficou algum tempo sem nos encontrarmos. E depois vamos entrar no capítulo 17, que é o Yoga da Distinção entre os três tipos de fé, ou Sharadá. Né? Aí depois ele vai explicar essas nuances. E agradecendo a você, agradecendo a todos que estão aqui, agradecendo os que vão ver remotamente, os que vão depois ver as gravações, e agradecer a Rubens também por essa generosidade de nos ir ampliando o caminho, limpando o que tem, e que a gente possa, então, ter uma noite bem fecunda, bem auspiciosa no estudo de hoje. Muito obrigado a todos, obrigado, Rubens, obrigado aos senhores e aos grandes mestres. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. É uma alegria que a gente retome esse trabalho para poder já ir caminhando para a conclusão, né? E eu acho interessante essas coincidências que nós estamos retomando o trabalho exatamente para ler esse capítulo, que tem essa característica de já ir encaminhando mesmo para o final da Gita, e é um capítulo que a gente vai ver que trata da nossa disciplina de um jeito um pouco diferente. Então, antes de entrar no capítulo 17, que o Vanildo lembrou bem, né? Que é essa tríplice. Como é que está o título aqui? Deixa eu ver. O yoga da distinção entre os três tipos de fé, né? Ou seja, Sharadatraya, né? Vibhaga, Dharma Yoga, Sharadatraya Vibhaga, né? Deixa eu ver como é que eu começo. Bom, é claro que eu vou ter que fazer uma crítica já dessa tradução do termo Sharadá por fé. Mas, para poder chegar lá e a gente mais ou menos retomar tudo que nós vimos no ano passado, vou começar com uma pequena revisão, né? E lembrando, uma vez mais, o que é a Bhagavad Gita. Ela é considerada uma escritura sagrada, religiosa, mas ela tem um diferencial em relação ao modo como as outras escrituras foram construídas e descrevem a sua doutrina, porque essa mensagem foi transmitida no centro do campo de batalha, exatamente para passar a ideia para a gente que a verdadeira luta é aquela que nós travamos em nosso interior, pelo autodomínio que todo ser humano deve empreender para sair vitorioso na vida e alcançar a realização espiritual. Então, esse novo olhar, essa renovação do Dharma, né? Ou seja, que é o que o Senhor Krishna, como um avatar, traz nesse momento, é o que a gente chama de Shuddha Dharma, o puro Dharma, o eterno Dharma, Sanatana Dharma, revigorado com esse olhar do Senhor Krishna, que propõe na Gita um reentendimento do conceito que se tinha ali até então, inclusive do yoga. E é por isso que a gente diz que a Bhagavad Gita trata do Shuddha Yoga e da disciplina do Shuddha Raja Yoga, que a gente vai ver um pouquinho disso aqui, né? Agora, para a gente compreender do que é que trata a Bhagavad Gita e o contexto onde ela se insere, é óbvio que a gente tem que falar os textos que precederam a Bhagavad Gita, precederam
o Mahabharata, onde a Bhagavad Gita está inserida, né? Que são as Upanishads. Então, por exemplo, a Brihadaranyaka Upanishad, que é uma das mais antigas, se não a mais antiga, né? Ela já traz a ideia de alcançar e realizar o Atman, o ser, como isso constituindo a nossa meta, né? E ela já discute com essa ideia da gente se desfazendo dessas ilusões egoístas que a gente constrói em torno das ideias de eu e meu, que são típicas não do espírito que mora no coração, mas dessa nossa própria estrutura material, né? Desse corpo que é impermanente e transitório, e tudo isso dá em torno do que a gente chama de arranca, né? Essa ideia do ego e tudo mais. Então a Gita, ela aceita o Atman como essa pura e imutável essência última do real, que já era tratada nas Upanishads, desde os textos védicos. Né? E, como nós já vimos nos últimos capítulos, a estrutura epistemológica do texto se apoia no Sankhya. Nós vimos bem isso, no Sankhya, né? Quando a gente fala que é manas, o que são os indrias, né? O que é Budi, ou seja, a ciência dos tátuas, né? Tudo isso aí vem pelo Sankhya, que é onde foi codificado. Então, agora, o que é interessante no tratamento que a Bhagavad Gita oferece é que, quando ela trata dos diversos caminhos espirituais, as pessoas, em geral, têm dificuldade de compreender que ela não está tratando dos diversos caminhos espirituais, que é do que existia antes. O Bhagavad Gita não está tratando de jnana, como era tratado antes, nem de bhakti, como era tratado antes, nem de karma. Na verdade, ela está unificando todos esses caminhos do jnana yoga, do bhakti yoga, do karma yoga, por meio dessa disciplina de renúncia interior, né, que nos leva a viver todos esses caminhos sem excluir nenhum deles. E é por isso que a Gita propõe o Shuddha Yoga. E é por isso que a Gita, editada pelo Shuddhadharma Mandalam, tem uma seção do Shuddha Sankhya, que é onde se apresenta essa ciência epistemológica e fala dessas três modalidades de a gente se relacionar com o sagrado, via jnana, bhakti e karma. Né? Quando a Gita propõe isso, ou seja, essa unificação do conhecimento correto, que é jnana, da devoção amorosa, que é bhakti, e da renúncia aos frutos das ações, que a gente chama de karma, ou karma fala Tyaga, né? Para dar o termo inteiro, é isso que a gente está tratando na Gita. E, de um modo geral, a gente ouve falar, quando faz uma pesquisa, em Nishkama Karma, ou seja, que é essa ação sem desejo. No entanto, essa expressão ela não é familiar ou comum ao Shuddha Dharma e nem aparece na Bhagavad Gita, porque ela vem de um contexto de interpretação das várias escolas do Vedanta para identificar na Bhagavad Gita aquela doutrina que eles professavam, mas que na Bhagavad Gita está representado como Karma Fala Tyaga, né? Que é muito parecido, quase a mesma coisa, mas que é exatamente isso. Tyaga com a ideia de renúncia, desapego, né? Ao fruto fala das ações, karma. Então, karma fala Tyaga, renúncia ao fruto das ações. E aí, muita gente diz que realizar isso significa a via de Nishkama Karma, que é o que, tradicionalmente,
se identificava com aquilo que se chamava de Karma Yoga, simplesmente. Né? Se for pegar um livro de Vivekananda, ou do Yogi Ramacharaka, provavelmente eles vão tratar assim do Karma Yoga. Então, eu ainda estou falando dessa leitura, que é como o mundo vê, ouvia a Bhagavad Gita. Então, no caso, eu lembro que nós tratamos aqui de um comentarista, que é Madhusudana Saraswati, e que ele teria dividido a Gita em 3 sessões de 6 capítulos, e numa abordagem sucessiva, que os 6 capítulos definiriam o Karma Yoga, que esse Karma Yoga me levaria a desenvolver uma devoção que me conduziria ao Bhakti Yoga, e esse Bhakti Yoga, por sua vez, me levaria a essa devoção ao conhecimento, ou seja, ao Jnana Yoga. Então, são 6, 6 e 6. É assim que esse comentarista dividiu. No nosso entendimento, que a gente está tratando de que a Gita trata do Shuddha Yoga, né? Então, esse Shuddha Yoga ele permeia todo o texto, sempre harmonizando e sintetizando esses 3 caminhos que formam o Shuddha Raja Yoga, cuja base é a prática de meditação e de meditação na ação. Então, é isso que a Bhagavad Gita é para a gente. Né? E agora, nesse tratado que nós vamos fazer, aliás, nessa Gita que a gente está lendo, né? Nós já vimos 16 capítulos. Vamos fazer uma passagem bem rápida do que é que são esses 18 capítulos, que, lembrando que, em conjunto, para nós, eles tratam da queixa do Arjuna, está no capítulo 1, do diagnóstico e da prescrição do Senhor Krishna, está no capítulo 2, e do tratamento que ele propõe, e que começa a acontecer já com Arjuna, dos capítulos 3 até o 18, que o Arjuna já se submete a esse tratamento que o leva a recuperar as suas forças. Né? Então, no fundo, o que a Gita faz, ela vai redefinir algumas categorias védicas, essas que deixaram a Arjuna em dúvida. Né? Ele redefine o que é vida ascética, redefine o que é renúncia, redefine o que é ação ritual. E é por isso que no capítulo de abertura, né, em resposta ao estado de desânimo do Arjuna, o Krishna prescreve, muito interessante isso, tem a ver com o que a gente vai tratar agora, ele prescreve o cumprimento do verdadeiro Swadharma, ou seja, aquilo que é idiosincrático, que se adequa, portanto, a cada indivíduo, em função das circunstâncias de tempo e lugar. Isso, em geral, é mal entendido. E as pessoas acham que o Sr. Krishna está defendendo o sistema de castas e que o Arjuna deveria lutar porque ele é um kshatriya. Não é isso, não é só isso. Né? O que o Sr. Krishna está dizendo é que, na sua função, na sua condição, seja ela qual for, e agora, coincidentemente, para o Arjuna, é a situação de um kshatriya, né? Existe um meio dele integrar a ação interior e exterior para alcançar a realização espiritual sem deixar de cumprir os seus compromissos com a sua vida em sociedade. Né? Então, é por isso que ele vai pedir para o Arjuna não desertar do seu dever, das suas funções, de agir como um defensor da lei, da ordem e da própria ordem política, onde ele está inserido. Né? Então, Swadharma não envolve tanto os dons naturais e as habilidades físicas, quanto
esse esforço que o Krishna está pedindo de Arjuna e esse compromisso interior para agir na vida como instrumento do sagrado. Porque quando a gente age na vida como instrumento do sagrado, que eu unifico os universos exterior e interior. O universo exterior, a gente simbolizado no Kurukshetra, o campo de batalha ali dos Kurus, onde a batalha se desenvolve, e o universo interior, que é o Dharmakshetra, o campo da batalha da nossa consciência, que é onde a gente busca viver a lei, o Dharma, né? E quer que isso se reflita na nossa realidade externa. Então, essa é a história dos 18 capítulos. Então, o primeiro capítulo, vou dar os títulos e um pequeno resumo. Assim, capítulo 1, Arjuna Vishada Yoga, a angústia de Arjuna. Né? Então, o Arjuna a gente já sabe, nós já vimos isso várias vezes. Ele está em crise, porque o conhecimento dele não dá conta de resolver o seu dilema. É a revelação do Shuddha Dharma que vai possibilitar ele dar um passo além. E o conhecimento védico que ele tinha não lhe permite resolver o dilema onde ele estava envolvido. Então, resumindo, ele tá ali caído, né? E o Sr. Krishna vai dizer para ele, resumindo, levanta e luta, sai desse estado de desânimo, né? Você se conecta com o teu coração, se enche do fervor e luta. Então, a grande questão do primeiro capítulo, na verdade, embora o termo não apareça lá, é um pouquinho essa que a gente vai tratar no capítulo de hoje. Ou seja, como desenvolver a Shraddha de natureza sátrica. Como desenvolver esse fervor, esse ardor do coração que nos move, que coloca o poder do amor em ação. Que é isso que é a Shraddha, né? Então, essa é a questão. E aí a metáfora médica que a gente apresentou, né? Ela explica a necessidade do Arjuna de se engajar na batalha, né? Com essa consciência que o Sr. Krishna está propondo para ele, gradualmente, quando vai apresentando o Shuddha Yoga, que se resume assim, ó, nada que é feito com amor é pecado, ou está errado. Porque o amor, é essa que é a expressão do Bhagavad, né? É a única verdade absoluta, universal e irrefutável. Então, quando a motivação para a nossa ação é o interesse próprio, que a gente chama de Swarta, né? O que a gente diz é que aquilo que nós somos, a nossa Shraddha, ela se encontra não nesse nível que é tratado na Gita, mas no nível rajásico, ou pior ainda, tamásico. Né? Por quê? Porque a Shraddha sátrica, que é essa que, resumidamente, a gente chama de Shraddha, desenvolver Shraddha, mas quando eu digo desenvolver Shraddha, eu estou dizendo desenvolver a Shraddha sátrica. Ela é uma expressão em nós do amor e da vontade de Deus. E dessa consciência que a gente vai desenvolver de que onde não existe amor, você não tem solução, né? Mas ainda que precise alcançar uma solução, então você tem que pelo menos criar as condições para os outros para que haja justiça. Então, quando você começa a entender o amor, você não pode exigir isso dos outros, mas você pode regular a sociedade para que haja justiça, que é aquele ambiente onde todas as pessoas, cada um no seu nível, vão aos poucos desenvolvendo amor.
Então, esse é o capítulo primeiro, e é por isso que o Krishna diz: Arjuna, você é o mais preparado para levar o trono do seu irmão mais velho, que é o mais justo príncipe, né? É aquele que vai promover a justiça no reino, né? Que é o Yudhishthira. Então, é para que leve a justiça, porque essas questões maiores, iniciáticas, em torno do amor universal, amor cósmico, isso aí é para quem está tratando com o Shuddha Yoga ainda, né? Nos outros níveis você está propondo um reino de justiça. O segundo capítulo, vou tomar um pouquinho de água, que hoje eu estou com a boca assim. Eu vou um pouquinho mais rápido para não me estender muito agora, mas pelo menos falar uma palavrinha. O segundo capítulo chama Sankhya Yoga, ou seja, a revelação do Krishna Yoga, né? Então, olha que interessante. Já aparece aqui o termo Sankhya, né? Mas vamos lá. Qual é o resumo desse segundo capítulo? Então, o Senhor Krishna faz o diagnóstico de Arjuna. Qual é o diagnóstico? Você está desanimado, você está deprimido, você está sem Shaladar. Ou você pode dizer que a Shaladar que te domina é meio rajásica, porque você não está com aquela Shaladar sátrica que te conecta, te permite compreender a vontade suprema. Você está confuso, não sabe que decisão tomar, né? Então, esse é o diagnóstico. Você está sem Shaladar. Então, qual é a prescrição, né? A prescrição é essa disciplina do amor universal, que a gente chama de Shuddha Yoga, e que se funda no Bhavana, Karma e Dhyana. Tá? E quando eu digo de amor, lembrando que amor é síntese. Então, envolve Jnana, conhecimento, Bhakti, devoção, e envolve ação. Né? Então, a Shraddha sáttvica é o que manifesta essa expressão da disciplina desse puro yoga, do Shuddha Yoga. Né? E, por oposição, enquanto eu não desenvolvo essa Shraddha sáttvica, eu estou sofrendo daquele mal que, na nossa doutrina, a gente chama de Karpanya Dosha, ou seja, a mácula do estado mental de aflição que nasce ainda de um certo tipo de egoísmo. Então, é como se o Sr. Krishna estivesse dizendo: ainda existe naquele comportamento nobre, altruísta do Arjuna no primeiro capítulo, ainda existe alguma coisa do ego, está nublando a visão dele e impedindo que ele enxergue essa luz, né, que desenvolva essa visão divina, que é o que o Senhor Krishna vai, ao longo do texto, propor para que ele chegue lá. Então, o segundo capítulo é isso. É o capítulo mais longo, são 72 versos. Né? Aí, o terceiro capítulo, a gente vai chamar de Karma Yoga, né? Ou seja, esse yoga que reflete a ação. Né? Ou seja, então, o que é que eu vou tratar desse capítulo? Vai falar da queixa do Arjuna, do diagnóstico, da prescrição e do início do tratamento. Eu vou começar a falar do que é que compõe a nossa disciplina. Aliás, lembrando que na nossa a Gita traduzida pela ID, esse capítulo 17 que nós estamos vendo, tem 28 versos,
ele aparece como o capítulo 9, Sadhanatraya Dharma Gita, né? Que esse capítulo 9, ou seja, trata da disciplina, da disciplina. Só que ele é um pouco mais curto, são 25 capítulos. Então, esse capítulo que nós estamos estudando agora inclui tudo aquilo que o Gita da Shuddharma chama de disciplina, a tripla disciplina. Ou seja, a tripla disciplina é essa que nós vamos ver aqui hoje e que se funda em Sharadá. Ou seja, é como se falar sobre a disciplina do ser humano é falar de Sharadá. A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, 25 versículos, né, Romulo? Você falou 25 capítulos? 25 versículos. Isso, isso. Então, primeira coisa da disciplina, que no capítulo 3º, o Senhor Krishna começa a ensinar para o Arjuna. É para entender o yagna como um ato de compaixão e como um sagrado sacrifício do ego e do sentido de eu e meu. Ou seja, a primeira componente da disciplina já aparece aqui. É o yagna. A gente sabe que a disciplina se funda em yagna, dana e tapas. Não como definido lá nos Vedas, mas como definido aqui na Gita. Então, e vou fazer esse sacrifício. O que é que significa isso? Então, para a gente compreender isso, eu já tenho que ir começando a fazer aquela distinção entre o que é o conhecimento e a vivência do conhecimento, entre o que é o conhecimento e a sabedoria, ou o que é o conhecimento, jnana e vijnana, né? Porque é daí que vai surgir a superação da dúvida e vai me permitir alcançar a naishkarmia, como a gente chama, né? Que é esse conceito que a gente diz que é agir no mundo como se não fosse do mundo, né? Agir sem agir, que já não é você que age. Agir silenciando o teu ego. Então, quando você age com o ego em silêncio, você alcançou esse estágio que nos aproxima e nos conecta com o sagrado, e esse caminho a gente chama de Naiskarmia. Então, é nesse capítulo, desse contexto, que vai aparecer pela primeira vez o termo Sharadá. E, de modo geral, como é que eu relaciono assim para entender o que é Sharadá? Como é que eu desenvolvo o Sharadá? Eu já falei, é por meio de Agna, Dana e Tapas, que a gente vai esclarecer ao longo do texto. Mas se eu fosse resumir, como é que eu vivo essas três coisas no meu dia a dia? Como é que eu estou atento para viver isso em cada mínima ação, relacionando com o Sharadá? É fácil. Tem dois outros termos, que são Shreyas e Preyas. Shreyas são os anseios altruístas e Preyas são os anseios passionais. Ou seja, Shreyas, a minha pergunta é o que é o melhor, o que é o mais certo, o que é o mais correto, qual é o melhor caminho. E Preyas é aquela outra coisa, o que me dá mais prazer. Então, em geral, quando a gente vai resolver como agir na vida, o homem comum ele dá precedência a Preyas sobre Shreyas. Ou seja, aquilo lá pode ser o mais certo, mas eu não vou abrir mão disso que me dá mais prazer. Esse é o homem comum. A via do herói, a via de quem quer viver Yagna, Dana e Tapas, é o contrário. É em cada minúscula ação você está voltado para as ações altruístas. E controlar, né, esses anseios passionais que vêm do ego. Porque os anseios altruístas vêm do espírito. É isso que a gente chama de Shreyas. Então, esse é o terceiro capítulo. E isso está sendo introduzido porque o Senhor Krishna vai convocar o Arjuna a levantar e ir para a batalha, se lembrando desse compromisso, que é a disciplina espiritual para alcançar Sharadá,
ou para alcançar a Naishkarmiya, consiste em fazer não aquilo que você acha fácil e te dá prazer, mas aquilo que é difícil, você sabe que é certo. No caso dele, muito difícil, é daí para uma batalha e combater os seus parentes. Muito difícil, mas necessário, porque em nome da verdade, do bem e tudo mais. O quarto capítulo chama Jnana Karma Sannyasa Yoga, né? Ou seja, como é que eu coloco o conhecimento espiritual em ação, né? Jnana, conhecimento, karma, ação, né? E essa ideia de sannyasa quer dizer que tem essa componente aí, eu estou levando isso em conta sob o ponto de vista espiritual. Então, vai tratar esse capítulo do Yagna. Vai mencionar aquilo que a gente chama de Shuddha Pranayama, ou que vai dar origem ao Dhyana Mantra Hansa, que a gente diz, né? Mas essa ideia do alento vital vai tratar desse capítulo. Por quê? Porque em todos os meus atos e movimentos eu tenho que estar fazendo essa conexão, que não é a respiração, né? Mas essa conexão com eu sabendo que, ainda que, sei lá, metaforicamente, né? Mas essa ideia de inspirar e respirar me conecta com o todo e traz o todo para dentro de mim também, né? Então, o capítulo 4 começa a falar disso e vai, a partir daí, trazer essa ideia implícita de o que é meditação na ação e o poder que eu vou desenvolvendo de trazer harmonia para todos os ambientes, né? Por quê? Porque eu começo a atuar fazendo o que a gente chama de inversão do funcionamento do ser. Eu deixo de ter aquele olhar para fora, guna para, orientado para os gunas, ou seja, para preyas, e passo a agir como atma para, ou seja, orientado pelo atma, né? Então, quando eu começo a fazer essa inversão, eu começo a abandonar o apego ao fruto da ação, que a karma fala, né? E aí eu começo a me aproximar da Naishkarmiya, que é essa ideia de inação, mas inação do ego. Não é que eu fico inativo, como pensavam aqueles da tradição anterior à revelação do Shuddha Dharma e do Shuddha Yoga, né? Pelo Senhor Krishna na Bhagavad Gita. Então, esse é o capítulo 4. No capítulo 5, que chama Karma Sannyasa Yoga, eu vou tratar da renúncia aos frutos da ação. Estou dentro dessa mesma matéria ainda, tá? Essa renúncia aos frutos da ação. E, de novo, eu vou perceber que Shreyas, naqueles anseios altruístas, é uma palavra-chave para isso. Isso que vai me permitir entender o verdadeiro sentido de sannyasa. O que é renúncia, de fato, né? Então, é essa renúncia que vai fazer com que eu desenvolva, voltando à palavrinha, à chave, a Naishkarmiya Siddhi, ou seja, o poder de silenciar o ego, para que eu haja pela não ação, né? Porque eu sou um instrumento da divindade, não sou eu que ajo. Mas a ação tem que ser feita. É isso que o Senhor Cristo está dizendo para o Arjuna, né? Então, toda essa discussão sobre a ação, quando a gente remete ela a essa ideia do Shuddha Pranayama, ela ganha essa natureza ritualística que me lembra que quando a tua ação é o teu ritual, você está fazendo yagna. Quando a tua postura é essa postura austera, você está realizando tapas, né? Então, o Senhor Krishna diz para o Arjuna, levanta e luta, né? Que eu falei, a disciplina, a sadhana, que em essência, que é idiosincrática, tem a ver com a tua Sharadá, como que eu vou despertar a Sharadá? Ela se funde em yagna, dana e tapas.
que é trabalhado no texto. Né? E como é que eu chego lá? Né? Então, o capítulo 6 vai falar, ele chama Dhyana Yoga, ciência da contemplação. E vai lembrar isso. Vai lembrar o que é, inclusive, a Shuddha Dhyana. E a gente brincou, lembra que aquela ideia do neti, neti, estudão, estudão, ou seja, a ideia de Brahma Samipya, né? Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais falta para alcançar Deus, porque Deus é infinito. Né? Então eu vou despertando, eu me aproximo disso quando eu vou despertando aquele estado de quietude com o foco na unidade. É isso que vai me trazendo isso. Isso é o que me leva à transcendência dos pares e opostos, né? E eu cultivo isso, a gente chama pela prática, a abhyasa, por vairagya, que é o desapego, o desapaixonamento, e por essa ideação, né, dessas vibhutis, né, desses atributos divinos que fazem com que a mente se volte para a divindade, né, e a gente se desapegue do fruto da ação. Então aparece nesse capítulo de Dhyana Yoga esse sentido de Tyaga, significando a entrega de si mesmo à vontade suprema. Então é isso que é Tyaga. Quando você entrega a si mesmo, é o que Jesus disse na cruz, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. Em sânscrito, a gente pode dizer que isso é Tyaga. O capítulo 7 vai distinguir mesmo entre o que é Jnana e o que é Vijnana. Nós já discutimos muito aqui isso. Por quê? Porque é exatamente essa ponte entre Jnana, que é o conhecimento espiritual, isso que eu obtenho pelo esforço, pelo estudo, e Vijnana, que é a sabedoria espiritual, aquilo que eu obtenho quando eu pratico esse conhecimento, eu vou adquirindo essa sabedoria prática, né? E aí eu vou desenvolvendo a visão espiritual, que a gente chama de Divya Chakshus, da nossa escola. Né? Então, Jnana é um pré-requisito fundamental. Ou seja, o conhecimento é o primeiro passo. Ele é o pré-requisito, que é ele que me leva à sabedoria. Né? E é Vijnana, quer dizer, essa experiência do conhecimento, é isso que gera, o que resulta em Shraddha, que é essa energia que nos leva a reconhecer em tudo e em todos a presença do sagrado, ou seja, a plena vivência do que a gente chama de bhavana. Né? Então, isso vem por essa sabedoria espiritual, né? Essa vivência desse conhecimento, que vai gerando essa energia, que é a Sharadar, né? Que vai fazendo que a gente compreenda que somos todos um. Esse é o capítulo 7. Ó, eu sei que esse primeiro dia está longo, não tem problema. Se a gente tiver 2 encontros, nesse primeiro faz um grande resumo, e no encontro que vem a gente resume, termina. O Anildo quer tomar a palavra, né? É isso que eu ia propor, inclusive, Rubens. Eu acho que está tão interessante, sinceramente falando, assim, está muito legal, porque não é só uma recordação, você vai estar conectando muita coisa que você foi falando picado, agora você está conseguindo ter Então, se você acabar hoje e só isso aqui, só tudo isso, né? Então eu acho que já está de grande valia, de grande. E semana que vem a gente começa o outro, o 17 de novo. Eu acho que se todo mundo topar, eu acho que para mim está perfeito, está muito legal mesmo. Então, o 8º capítulo vai tratar exatamente disso, que é dessa experiência, né? Chama Akshara Brahma Yoga, né? Ou seja, o yoga do impedecível Brahma. Ou seja,
É aí que eu vou entender o que é o significado da Gitopadesha, ou seja, esse ensinamento iniciático, né, sobre o Akshara, né, e a meditação na ação. O que é Brahman? Qual é a natureza da nossa interação, ou seja, de karma, com o mundo? Esse imperecível Brahman apresenta nos seus aspectos manifestados a ideia de Purusha, que é o espírito primordial, a ideia de Paramatma, que é esse espírito supremo que dá forma a tudo, a ideia de Atma, que é a centelha divina em nós, a ideia de Diva, que é a alma, ou seja, aí já leva em conta a parte material. A diva é aquilo que evolui, né? Ou seja, a ideia de indivíduo, aquilo que. E a ideia de Kshara, que é o corpo, essa coisa que é perecível. Então, tudo isso vai sendo tratado nessa ciência que está sendo preparado aqui para ser desenvolvido e que, no capítulo seguinte, Raja Vidya, Raja Gurya Yoga, né, vai me levar a começar a destrinchar esse supremo mistério, essa sabedoria suprema. Por isso que a gente diz que o título é Raja Vidya, Raja Gurya Yoga, a sabedoria suprema e o supremo mistério, Gurya mistério. Né? Então, como é que eu vou me aproximando disso? Dessa ciência real? A disciplina da meditação e da meditação na ação é isso que nos conduz à consciência do Atma. É a meditação. É pela meditação que eu avanço da escala do conhecimento para começar a intuir sobre aquilo que eu vou praticando, inclusive na vida, na meditação na ação, aquilo que me aproxima do Atma. Então, esse é o 9º capítulo, sobre essa ciência real que está sendo revelada. Né? E o que é que está sendo revelado? Né? São essas excelências divinas, que é o capítulo 10, que ele chama de Vibhuti Yoga. Né? Então, na nossa escola, a gente chama a ciência dos tintas, né? Quando eu começo a cultivar esses tintas, esse sentimento que me direciona para a realidade átmica, eu começo a me aproximar desse entendimento, dessa manifestação do Atma, dos seres celestiais e da manifestação de todas as excelências divinas. Então eu olho por trás desse mundo de Sansara, e que a gente tem os véus de Maia, onde a gente percebe esse mundo como um mar de lágrimas e sofrimento, de injustiça. No entanto, esse mesmo mundo, ele esconde essa realidade maravilhosa, que tudo depende de eu estar passando por essa experiência e compreender as excelências divinas. Que é isso, esse é o trabalho que vem sendo feito na Gita e que faz com que o Arjuna vá se levantando e vá se preparando para ter agora, no capítulo seguinte, o capítulo 11, né, a visão da forma cósmica universal, que é o Vishwarupa Darsana Yoga. Então, a iniciação do Arjuna vai dar a ele essa visão divina, eu tinha chamado lá no começo, né? Visão
é Chakshus. Divina é Divya. Então, Divya Chakshus. Divya divina, visão Chakshus. Divya Chakshus. Vai dar a ele essa visão divina que faz com que ele experimente do Samadhi. Ele entra naquele estado de gozo espiritual. Então, é aqui que Sharadá alcança o seu nível máximo no ser humano, porque você está totalmente identificado com a Brahma Shakti, porque é isso que é a experiência do Samadhi. Quando aquilo que nasce em você, em função da Brahma Shakti, né, dá plena expressão a essa energia divina que no ser humano se chama Sharadá. Então, quando eu passo por essa experiência, mesmo que a gente não consiga reter isso de início por mais do que alguns microsegundos, mesmo que minutos, não importa quanto dure, mesmo os grandes seres também retornam para um estado mais normal, como foi o que o próprio Arjuna pediu no capítulo 11, para retornar para o estado normal. Mas depois dele passar por esse estágio, aquilo que ele podia acreditar e ter crença, vira agora uma espécie de certeza experimentada. Então, essa fé experimentada, que virou certeza, essa devoção, que era simplesmente Bhakti, agora se tornou Sharadá, porque é vivido. Sharadá é isso que é vivido. Né? Então, no capítulo 12, esse ardor, esse fervor do Sagrado Coração vai se revelar uma verdadeira essência de Bhakti. E é isso que vai definir aquele que alcançou a paz interior, a paz ainda que na guerra, que é a paz do coração, Shanti, Shanti, Shanti. Né? Então, isso vem pelo Bhakti Yoga, pelo capítulo 12, Bhakti Yoga. É lá que isso está discriminado. Né? Então, a partir daí, eu vou precisar começar agora a entender o que foi tudo isso que aconteceu. A diferença entre o que é do campo material e o que é do campo espiritual. Por isso que o capítulo 13, que nós vimos, chama Kshetra, Kshetragnya, Vibhaga Yoga. Ou seja, Kshetra quer dizer campo. O campo é a matéria, é o universo, a parte física. Kshetragnya quer dizer conhecedor do campo. Nya é conhecimento. E Vibhaga é distinção. Então, há distinção entre o espírito e a matéria. A distinção entre o conhecedor do campo, que é o espírito, e o campo, que é o campo material, que é Kshetra. Então, é aí que vai ser introduzida toda a epistemologia do Sankhya que nós vimos. Então, tudo isso que a gente aprende sobre a ciência dos tátuas, sobre os três gunas, sobre o que é sattva, raja, tamas, sobre o que é manas, buddhi, arrancana, tudo isso é tratado nesse capítulo 13, tá? Que vai me fazer entender exatamente que eu não sou esse corpo material, mas que dentro desse corpo material eu consigo distinguir a essência que é o espírito. Então, quando eu entendo isso, eu já não sofro como antes, porque eu sei que eu não sou perecível como o corpo material, mas eu sou aquilo que sobrevive à experiência do corpo, que é o espírito.
Esse é o capítulo 13. Então, avançando nesse entendimento, o capítulo 14 tem exatamente esse título: Guna, Traya, Vibhaga Yoga. Ou seja, Traya é 3, Guna, Traya, os 3 gunas. Vibhaga, a distinção. Então, a distinção entre os 3 gunas, ou seja, o capítulo 14 vai explorar o tema do que é a Sattva, Raja e Tamas, né? Ou seja, ele vai mostrar como é que a gente sai, vou usar os termos técnicos modernos, mas muito importantes porque a gente está, aos poucos, introduzindo isso no vocabulário desse novo milênio e da nossa própria escola, né? Então, na verdade, o capítulo 14 vai me mostrar como é que eu saio do estágio entrópico de tamas e rajas e passo para o estágio sintrópico de sátiva. Por quê? Porque a entropia é a característica do reino material e a sintropia é a característica do reino espiritual e é o que representa o caminho para a transcendência. Traduzindo e brincando, já que a gente falou disso, vou falar muito rapidamente. O que é entropia, né? Então, por exemplo, entropia é aquela lei da termodinâmica que diz que as coisas materiais caminham naturalmente por um estado de desordem crescente. Tudo se desorganiza no universo. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Né? Vamos supor que a gente separou um monte de balãozinho. Separei aqui de um balãozinho, eu tenho gás, oxigênio, o hidrogênio, tem uma série de gases separados em vários balões. Tudo puro, assim, juntinho, né? Aí eu abro esses balões. O gás sai pela lei natural da entropia e tudo isso se mistura. E vai ficar cada vez mais misturado. Nas fazendas, nas terras também tem um pouco disso, quando as coisas se bagunçam, se misturam. Né? É a parte da entropia que leva a um estado de bagunça, de caos. Agora, tem o estado oposto, o contrário de entropia, é sintropia. Mas esse nós nunca vimos. Alguém já presenciou. Suponha que você entra numa sala e abre todos esses balõezinhos e mistura, o gás sai e mistura todo lá. Imagina eu filmando isso e depois eu coloco o filme de trás para frente. Todas aquelas bolinhas se rearrumam e volta cada uma para o seu potinho, tudo organizadinho. Alguém já viu isso na vida material? Não, porque essa não é a lei da matéria. A lei da matéria é da bagunça crescente. Agora, por mais curioso que pareça, a própria ciência já descobriu e está estudando o que é a sintropia, porque tudo que é vivo obedece os padrões sintrópicos. E o espírito é, por excelência, aquele lugar, até dentro da nossa consciência, dentro da mente, que tende a colocar ordem em tudo. Então, e colocar ordem quer dizer harmonizar, quer dizer trazer essas leis onde tudo funciona segundo esse princípio da unidade e o princípio maior do amor, onde fica tudo. Isso vem do espírito. E isso já está manifestado, as pessoas já percebem uma série de formas vivas. Então, quando eu estou tratando, nesse capítulo 14, dessa distinção entre os 3 gunas, eu estou falando, na verdade, disso. O que caracteriza o reino material, que é essa tendência para a desordem, e o que caracteriza o reino espiritual, que começa a se manifestar em tudo que tem vida, que é esse esforço que a gente faz para a ordem. Nós vamos na escola, nós aprendemos, nós nos alfabetizamos, nós vamos obtendo conhecimento, a gente organiza as coisas, organiza os pensamentos. A vida é essa colocar ordem no caos da matéria. Então, o capítulo 14 fala isso. E como é que isso se dá? Né? Tem 2 gunas que têm uma tendência
a bagunçar tudo, né, que a gente chama de Raja e Tamas, e tem aquele que vai me orientar para o outro lado, que é Sátiva. Então, o capítulo 14 tratou disso. Aí o que acontece? Já que eu falei da natureza material, representado nos 3 gunas, é normal e esperado que no capítulo seguinte eu trate da natureza espiritual. Então, o capítulo 15 chama Purushottama Yoga, ou a via para se chegar à pessoa suprema. Purusha é pessoa, né? E o Tama, supremo. E pessoa nesse sentido, que pode ter vários sentidos, inclusive a ideia desse espírito, esse regente, né? Esses grandes seres que, que colocam ordem no universo. Colocam ordem no universo. Né? São as grandes hierarquias. Hierarquia é a ideia de sintropia, nesse sentido. Né? Então, esse capítulo vai mostrar como é que eu faço essa inversão do funcionamento do ser, de Guna para, que é o capítulo 14, para Atma para, que é o Purushottama, que é o capítulo 15. Então, é por isso que é nesse capítulo que vai aparecer aquela metáfora da árvore Ashwata, aquela figueira sagrada, que é a árvore invertida, né? Tem as raízes em cima e as folhas embaixo, aquele simbolismo que nós vimos da Gita. Né? E é aí também que a gente vai ter a referência à metáfora dos 2 pássaros, né? Porque é quando eu unifico em mim essas 2 naturezas, né? Por meio da meditação, que eu me identifico, me aproximo do Purushottama, que é a meta suprema. O último capítulo que nós vimos é a distinção entre o sagrado e o profano. Então, chama Daiva, Asura, Sampad, Vibhaga Yoga. Ou seja, Daiva, eu chamei de sagrado, mas é divino também. Asura, chamei de profano, mas você pode dizer que é demoníaco também. Distinção, né? Essa ideia de Vibhaga, né? Então, esse capítulo vai fazer a distinção entre aqueles seres que já estão buscando esse funcionamento Atma-para, que nós tratamos no capítulo anterior, e aqueles que ignoram esse funcionamento, então operam em Guna-para. Ou seja, alguns seres que operam segundo as leis da entropia material e aqueles seres que já buscam funcionar segundo as leis da sintropia espiritual, que é a Atma-para. Então, o capítulo 16 vai falar das qualidades dévicas, dessas coisas todas. Né? Aí, o 17º capítulo é esse, que nós vamos iniciar no próximo encontro, que eu estou fazendo a introdução hoje, né? Que se chama Shraddha-traya Vibhaga Yoga, a distinção entre os 3 tipos de Shraddha. Porque o que é Shraddha? Shraddha é a minha própria essência, é o que eu sou, aquilo que eu manifesto, aquela parte da essência que eu manifesto. E essa Shraddha é tripla. Eu posso manifestar um ser ainda demoníaco, ou seja, minha Shraddha é tamásica. Eu posso me manifestar um ser extremamente passional, a minha Shraddha é rajásica, ou eu posso já começar a manifestar o ser em caminho do estado de santidade, sabedoria, que a minha Shraddha aí é sátrica. Né? Então, esse capítulo, como eu tinha dito, tem 28 versos, e ele inclui integralmente o capítulo 9 da edição da Gita do Shuddha-dharma, que tem 25 versos. O que isso quer dizer? O capítulo 9 da Gita do Shuddha-dharma se chama Sadhanatraya. Olha que interessante. Ou seja, ele está chamando os mesmos versos com outro título.
mas são títulos quase que sinônimos. Porque quando eu falo a disciplina tripla, Sadhanatraya, Dharma Gita, né? A lei, né, Dharma, dessa disciplina tripla, eu estou falando, de alguma maneira, quer dizer, eu estou falando qual que é a disciplina tripla? Yagna, Dhamma e Tapas. Só que essa tripla disciplina, ela é tamásica, rajásica e sátrica também. Então, Yagna, tamásica, rajásica e sátrica, Dana, tamásica, rajásica e sátrica, e Tapas também. E esses três em conjunto definem Sharadá. Então, quando eu chamo esse capítulo de Shradatraya Vibhaga Yoga, eu estou falando a mesma coisa, estou falando da disciplina tríplice, que se baseia em Yagna, Dana e Tapas, que são tamásico, rajásico e sátrico. E lembrando, eu sei que está difícil, com muita atenção e carinho, para falar para a Maria, né? O que é Yagna, o que é Dana e Tapas. Ele fala em pouquíssimas palavras, né? Por exemplo, Dana tem traduções mais simples, mas eu gosto de dizer que o sinônimo é caridade. Quando eu olho a vida toda nesse espírito de doação e caridade. Tapas é quando eu tenho uma postura austera, séria, perante a vida e todas as ações. Eu não vim nessa vida para brincar. Né? Eu tenho uma vida séria em todo sentido. E Agni é aquilo que o próprio Sr. Krishna estava pedindo para o Arjuna. Né? Faça da tua ação, né? Faça da tua ação esse ato, vá à guerra, vá à luta, como um ato de Agna. Ou seja, faça esse sacrifício do seu ego, né? Faça o sacrifício do seu ego em nome do bem maior, em nome do Supremo, em nome da divindade, como representante da divindade. Então, Yagna geralmente envolve. Lá no passado, Yagna significava ritual sagrado. Então, uma prática ritualística era um Yagna. Você atendeu um ritual, você estava atendendo a um Yagna. Geralmente envolveu algum esforço, alguma renúncia sua e tudo mais. Né? E Dana, no limite, podia ser até pagar o dízimo para a igreja. Uma espécie de pagamento de doação que você faz. No limite, mas eu gosto de falar que isso é caridade. Na verdade, é uma coisa muito mais sutil e nobre do que doação. Né? E tapas é aquela postura que acende o teu fogo interior, acende tejas. Né? A gente diz que tapas é uma palavra que significa atrito também, ela lembra atritar. Né? Então, é aquilo que produz calor. Quer dizer, um modo de ser que me tira da zona de conforto e faz com que eu dê de mim o meu melhor, com que eu me esforce. Todos os atletas olímpicos, eles têm que levar uma vida de tapas. Eles renunciam a uma série de prazeres para poder focar naquilo que os leva a obter os seus resultados. Então, rapidamente é isso. Então, na verdade, esse capítulo 17 vai tratar dessas 9 coisas e que tem 2 nomes. Ou seja, é a tua disciplina, está fundada em Yagna, Dana e Tapas, e é também a expressão da tua essência, Shaladá. Né? Porque Yagna, Dana e Tapas são o que expressam isso, e essa Shaladá, como a gente está vendo aqui no capítulo, também é Sharadatraya. Se modula em sátrica, rajásica e tamásica, tal qual Sátiva, Yagna, Dana e Tapas. Então, pronto. Qual é a tríplice disciplina? É sadhana, ou sadhana, algumas pessoas às vezes dizem também. Então, essa sadhana, essa disciplina metódica para se alcançar a meta, o alvo, ela é constituída
de todos esses meios, ou seja, quais são os meios? Yagna, dana e tapas. Para se obter o quê? Sharadá. Então, a sadhana, vou repetir, é essa disciplina metódica para se alcançar a meta, para se chegar ao alvo, né? Cujos meios dessa disciplina são yagna, dana e tapas. Para quê? Para que isso faça com que eu desenvolva a minha Sharadá, que é o que o Krishna está pedindo para o Arjuna, porque aí ele atua como um instrumento da divindade, levanta e luta. Né? Só com Sharadá isso é possível de ser feito. Quando a gente for ler o capítulo, a gente vai ver que os versos finais dizem exatamente isso, os dois últimos versos. Se você estiver fazendo tudo isso com Sharadá, então a tua disciplina vai te levar aos seus objetivos. Se for sem Sharadá, você não fez nada. Você simplesmente não alcançou nada, porque Sharadá já representa isso. Então, e só como curiosidade, né, a palavrinha sadhana, ela tem uma relação com a palavra sadhu. Sadhana e sadhu. Uma é extensão da outra. Né? E sadhu nada mais significa que aquele asceta que busca alcançar a meta de forma metódica, ou seja, com disciplina, seguindo a sadhana. Sadhu é aquele que segue a sadhana. Então, sadhu é aquele que procura se encher de Sharadá. E a sadhana é tudo aquilo que faz com que a minha Sharadá aumente e se depure para o estágio da Sharadá sátrica. O que caminha para essa Sharadá sátrica, eu posso dizer que faz parte da minha sadhana. Aquilo que inibe a minha Sharadá é contrário à minha sadhana. Então, esse é o capítulo 17. Quando eu entendi isso, já que a gente está fechando, só para entender que depois vem o capítulo 18, o capítulo 18 vai chamar Moksha Sannyasa Yoga. Ou seja, é aquele capítulo que vai mostrar como essa sadhana me leva à realização espiritual por meio dessa prática do desapego ao fruto das ações, está associado com Yagna, Dana e Tapas, que faz com que eu aumente a minha Sharadá. Então, o verso paradigmático, não só do capítulo 18, como de toda a Bhagavad Gita, né? A gente sabe que vai ser o 1866, que na Bhagavad Gita do Shuddhadharma é o 25, né? E que diz, abandonando todos os dharmas ou todos os entendimentos mais dogmáticos, religiosos, né? Agora eu esqueci o verso. Como é que é? Abandonando. Eu vou pegar aqui porque eu esqueci, sumiu na minha cabeça. Um verso que eu sempre soube decorar. Sintetizando nele todos os dharmas evolucionários, busca o único Brahma. É isso, exatamente. Né? Exatamente. E sua Suprema Shakti. Isso. Eu, como Ishvara, que reside no coração, te libertarei de todos os pecados e dos métodos temporais. Não sucumbas oprimido pela tristeza. Então, ele chamou de sintetizando, que é muito bonita essa ideia. Porque a ideia, a palavra que aparece aí nas traduções normais, é de abandonando mesmo, mas sintetizando é muito mais forte. Porque é como se você estivesse se libertando de todas as crenças exteriores, dentro dessas religiões preliminares, né? Busca unicamente esse Shuddha-dharma, ou essa via espiritual, né? Que está associada com essa experiência do coração, que me leva a sentir o sagrado coração, que me leva a sentir o ardor do coração, que faz nascer em mim essa intuição da conexão com a divindade, né? E aí você vai estar se libertando de tudo. Terminei, Ivanildo. 9h29. Teria 1 minuto ainda, hein? Poxa. Rubens, eu estou com uma perguntinha técnica aqui. Posso te fazer?
Eu vi que você falou aqui, por exemplo, através da disciplina de yoga, das etapas, você aumenta a Sharadá, né? A minha pergunta é relativa a isso. Sharadá pode ser aumentada ou ela pode ser... Ela já existe em quantidades... quer dizer, ela é uma fruição infinita, e assim, na minha percepção, é isso, uma fruição desse sentimento para fora infinita. Será que a palavra aumentar seria assim, uma libertar, sei lá, qualquer coisa desse sentido, assim? Aumentar, que eu quis dizer, você tem toda a razão. É aumentar a manifestação do ser. Por exemplo, quando você olha uma pessoa mais carismática e outra menos carismática, a diferença de um para o outro é que uma está manifestando mais Sharadá. Ela aumentou o nível de manifestação dessa Sharadá que nos constitui, e que no limite é aquilo que irradia da centelha. Então você tem toda a razão. Potencial e latentemente, ela é aquilo que é, mas o que nós expressamos dela é aquilo que se desenvolve e vai crescendo, vai aumentando infinitamente. Mas ela aumenta e não aumenta, você tem toda a razão, segundo eu entendo. Porque já está tudo dentro do nosso átomo semente, né? Dentro do Atma, do Angusta Matra Purusha. Aquilo ali já é uma expressão de Shaladar. Mas nós não manifestamos o Angusta Matra Purusha, né? Do tamanho do dedo polegar. Nós não manifestamos aquela luz. A gente manifesta uma luz parcial, uma Shaladar parcial. E a metáfora para se entender isso é a metáfora do... Nossa, minha cabeça está tão ruim hoje. Abajur. Metáfora do abajur. Se eu tenho um abajur todo sujo, empoeirado, essa energia que passa, essa luz que passa, essa Sharadá que se irradia, é pouca. Mas se eu vou limpando o abajur, vai passando mais energia, mais luz, mais Sharadá. Então, a quantidade de Sharadá que está saindo está aumentando, mas aumentando nesse sentido que você falou muito bem. Ela não aumenta, mas a, a passagem dela por meio desse tecido aumenta, né? O tecido vai ficando mais transparente. Quando nós formos exatamente como um vidro que é absolutamente transparente, quando a nossa matéria for tão sutil que a gente nem chama mais de Gunamai Maya, obviamente que você vai ser essa pura energia, essa pura Sharadá, essa pura luz da Sharadá Sati. Ou seja, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Está tudo lá, e não sei se é tudo aquilo que é possível de estar no Atma. Eu não sei. Eu não sei ainda relacionar exatamente a centelha com o Sol com a fagulha. Eu não sei essa identidade, essa relação de densidade entre o Atma e o Paramatma. O que é essa identidade? Isso é uma discussão filosófica sofisticadíssima, né? Porque esse Atma que está em mim, me faz um, me individualiza, é o mesmo que fora de mim, me unifica com todos os outros. Mas aí eu estou chamando de Paramatma. E como é que Paramatma e Atma se relacionam? Eu não sei, eu não experimentei isso ainda. Tem diferença e também não tem diferença. Quer dizer, eu não sei, só quando a gente estiver chegando lá. Não sei se respondi. Não, está ótimo, gostei. Obrigado. Alguém mais quer fazer um comentário? Perguntas? Eu só queria falar que esse vídeo é para a gente assistir várias vezes, que é importante, né, esse resumo de toda a Bhagavad Gita. Praticamente a gente já está no final, e eu achei melhor também fazer assim esse resumo hoje, para a gente depois conversar sobre começar o capítulo 17, já porque nós ficamos bastante tempo parados, né? E eu gosto muito quando comparo entropia e sintropia, que às vezes para os meus alunos eu falo assim, porque para entender de uma forma bem fácil o termo de entropia,
Eles estão lá na sala assistindo a aula, tudo organizado. Aquilo não é uma situação estável, não é? Quando eu saio, se eu saio por um minuto, já começa a desordem na sala. Um fala com o outro, um vai para lá, outro vai para cá, porque é uma coisa natural da matéria, né? Essa a desordem. Então, é um exemplo simples, Rubens, mas para eles funciona, sabe? Não é a gente fala termodinamicamente, mas para eles não é natural ficar naquela ordem, sistema na ordem. Eles levam a desordem. Está ali como quando a gente está ali, né? Então, eu achei exemplo muito bom, que, na verdade, na sala de aula, o professor está como se estivesse representando o espírito. Então, quando ele se afasta, tende a se estabelecer a desordem, quando ele se manifesta, naturalmente tende a se estabelecer a ordem. Então, o exemplo é perfeito. Eu nunca pensei que eu representaria o espírito, mas eu achei bom. Essa ideia é boa também. Ali, né, segurando tudo em ordem. Né? Beleza. Dona Maria, quer falar algo? Está tudo tranquilo? Não, eu acho que é isso mesmo que vocês falaram. Agora, Rubens, naquela parte do Xaradá, que o Vanildo perguntou, eu compreendi também, acho que você até explicou isso também, que é a própria essência, e ela pode ser desenvolvida, crescida, aumentada. E o conhecimento, o estudo, é isso mesmo, Rubens? Então, é exatamente isso o que o senhor Krishna está propondo para o Arjuna, né? Que ele está lá desalentado, o fogo dele está apagado, e o senhor Krishna faz um trabalho para acender aquele fogo, né? E quanto mais aquilo acender, mais, claro, maior potência vai alcançar, né? Por isso que tem a gradação dos seres, né? Cada ser alcançou um nível dessa potência. Então, um pouquinho, eu concordo. Obrigada. Obrigado, Sara. Então, eu acho que nós vamos encerrando. Eu vou pedir para o senhor Eurípides, caso queira falar algo. Aí você faz o encerramento para a gente, senhor Eurípides. E agradecer ao Rubens, né? Rubens, você não sabe o quanto foi importante isso aí, viu? Eu estou concordando 100% com a Cássia. Eu acho que as pessoas precisam ver esse vídeo mais vezes. Eu acho que esse resumo é muito, muito legal. Muito legal mesmo, porque você vai fazendo, ligando pontos que eram soltos, assim, sabe? Muito soltos. E agora você foi desencadeando, assim. Eu achei que foi bem legal mesmo. É isso aí. Obrigado. Obrigado novamente. Obrigado a todos. Senhor Eurípides, por gentileza. Ok, Maria. Boa noite a todos. Que bom, né? Estarmos aqui reunidos novamente para reiniciar os nossos estudos. Porque esses estudos, eles são muito importantes em nossas vidas. Por quê? Nós conhecemos as leis de Deus e como que elas funcionam em nós. E como nós devemos agir segundo essas leis de Deus, com a retidão de Deus. E qualquer conhecimento espirituais leva a nos desenvolver o amor. E o amor é a base de tudo. E quando nós colocamos este amor em prática, em nossas ações, aí tudo funciona. Aí vem a alegria, vem a paz, vem a felicidade. Então, é fantástico nesse estudo do Bhagavad Gita. E o resumo de hoje foi fantástico, né? Porque nós recordamos todos esses passos. Então, muito obrigado, Rubens, pela ajuda para todos nós. Então, vamos terminar esse nosso encontro invocando a proteção de Deus, do Senhor Narayana, da Yoga Devi, do Espírito Santo, de todos os anjos e santos, para cada um de nós, e para cada um de nós, seres humanos, especialmente aqui no Brasil, para que todos nós possamos
reunirmos em torno desse conhecimento de Deus e pôr em prática. Senhor, estamos aqui te entregando totalmente o nosso ser. Como doutores divinos, cura-nos de todas as nossas enfermidades físicas, mentais e emocionais. Sê conosco, Senhor. Derramai as vossas bênçãos sobre cada um de nós. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. Namastê. Boa noite a todos. Boa noite. Namastê, Obrigado a boa todos. noite. Abração, Rubens. Obrigado. Tchau, Comemora hoje, hein? Abração, até mais. Tchau, tchau. Namastê. Obrigado.